Glória a Deus. Paz, Senhor, a todos. Amém. Graças a Deus por estarmos aqui. Agradeço a Deus pela vida do pastor José Ávila, pela liberdade que nos dá aqui essa noite. Os irmãos podem sentar. Estamos aqui para estudarmos a palavra junto, né? E toda vez que estudamos a palavra, irmãos, há uma oportunidade para todos nós aprendermos a palavra de Deus, né? Porque a própria palavra de Deus nos afirma que ela é nova a cada dia, né? A cada manhã a palavra de Deus é nova. Então nós vamos estudar a palavra de Deus essa noite aqui em um tema que eu gosto, né? Eu gosto muito de falar sobre família. E eu quero ler com vocês Gênesis 12, versículo 1, 2 e 3. Pedir a liberdade para o pastor, para não ficar mais perto aqui. Eu puder me alcançar minha água aí. Glória a Deus. Tá? Eu vou pedir que os irmãos me ajudem a ler aí, tá? Algum irmão pode abrir em Gênesis 12, 1 e 2. Quem encontrou? Tá. Já pode ler aí. Tá bom. Gênesis 12, 1, 2 e 3. Quem pode ler para nós aí? Amém? Glória a Jesus, né, irmãos? A palavra de Deus nos mostra que Deus está grandemente interessado na família, né? E eu penso, irmãos, que família é um dos grandes desafios que a igreja tem nos dias atuais. Estamos vivendo num mundo onde a todo momento estamos vivenciando tantos anúncios de crise, né? É crise econômica, é crise na saúde, é crise na segurança, e não é diferente com a família, né? Nós estamos vivendo uma verdadeira crise, uma verdadeira inversão de valores no que diz respeito à família. Mas que nessa noite Deus possa nos abençoar, irmãos, e nós possamos sair daqui com a bênção de Deus renovada para nossas famílias. Quantos vieram buscar uma bênção de Deus renovada para a sua família? Amém? A palavra de Deus nos mostra aqui que Deus fala com Abraão, irmãos. E, falando com Abraão, Deus fala para ele que iria multiplicar a sua descendência. E o objetivo de Deus, com essa multiplicação, é que existissem famílias abençoadas por Ele. Essas famílias automaticamente seriam abençoadas por Deus. Então não existe lugar melhor no mundo, irmãos, para nós termos famílias abençoadas do que na igreja. Não existe melhor lugar, pastor José Ávila, né? Então hoje nós estamos vendo muitos lares, irmãos, em uma situação extremamente difícil, e lamentavelmente dentro da igreja, né? Eu me lembro quando eu era pequeno, eu não era crente, quando eu era menino, era piá, como diz o gaúcho, né? Eu não tive o privilégio de nascer num lar cristão. Mas, mesmo não morando num lar cristão, irmãos, eu nunca ouvi dentro da minha família a palavra divórcio. Nunca ouvi. Tá? E, lamentavelmente, irmãos, de 1995 para 2007, o divórcio
sofreu um acréscimo no Brasil de mais de 200%. Cresceu mais de 200%. E as estatísticas mostram, irmãos, que hoje, isso não está só no mundo, está dentro da igreja. Nunca se viu um número tão alto, tão grande de pessoas divorciadas dentro da igreja. Você vai para o sistema penitenciário, tá? De 60% a 70% são jovens oriundos de igreja. E você já vê pelo nome, a maioria deles tem nome bíblico. Você entra no sistema carcerário, a maioria desses jovens, dessas pessoas que estão lá dentro, tem nome bíblico. Ah. Então a gente vê que hoje a igreja, irmãos, não está muito diferente do mundo no que diz respeito à família. E nessa noite nós vamos estudar um pouco aqui, vamos ver, né? Vamos tentar detectar o porquê de que muitos lares estão sendo destroçados, destruídos, dentro da igreja, dentro da casa de Deus. Mas que Deus nos dê graça nessa noite, em nome de Jesus, amém? Salmo de número 46, irmãos, versículo de número 1. A Bíblia Sagrada diz que Deus é o nosso socorro e o nosso refúgio, né? Bem presente na hora da angústia. Nós temos que entender uma coisa, irmãos. Não existe lar perfeito, mas Deus está sempre pronto para nos socorrer. Quem sabe você entrou aqui essa noite com teu lar, teu matrimônio, a tua família, numa situação precisando de socorro. Eu quero te dizer uma coisa, Deus está pronto para te socorrer. Diga para a pessoa que está do seu lado, Deus está pronto para nos socorrer. Amém? Glória a Deus. A Bíblia Sagrada nos mostra que o livramento de Deus, irmãos, sempre teve um foco na família. Em Gênesis 6:18, quem pode ler aí para nós? Eu vou falando os versículos aqui, os capítulos, irmãos, eu vou pedir que vocês me ajudem. Gênesis 6:18. Quem encontrou aí já pode ler. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos. Amém? Deus aqui, irmãos, escolhe o patriarca Noé, mas Deus não escolheu ele sozinho, porque Noé era casado. E quando nós somos casados, quando nós temos família, irmãos, nós temos que entender uma coisa, Deus tem um plano com toda a nossa família. Deus tem um plano com toda a nossa família. Eu ontem saí do culto e fui atender uma família, uma jovem que estava querendo se desviar da igreja, e a mãe dela estava a ponto de desistir. Eu digo, irmã, não desista da tua filha. Nós nunca podemos desistir dos nossos filhos, nós nunca podemos desistir da nossa esposa, você nunca deve desistir do teu esposo. Família, irmãos, Deus nos deu, e Deus quer salvar, e Deus vai salvar. E é por isso que Deus te trouxe aqui essa noite. Amém? Apocalipse, irmãos, capítulo 2 e capítulo 3, nós não vamos ler, né? A Bíblia Sagrada, ela nos fala que Deus, ao falar com as 7 igrejas da Ásia, com quem Deus falava? Quando Deus falou com as 7 igrejas da Ásia, quem foi a pessoa que Deus transmitiu a mensagem? Por quê? Porque ele era o líder. Ele era o cabeça. Então nós temos que entender uma coisa, Deus instituiu cabeça dentro da igreja, que é o anjo da igreja, que é o pastor. E vamos ler Salmo 128 agora, irmãos, versículo
de número 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Amém? De quem a palavra de Deus está falando aqui, irmãos? De quem? Do cabeça. A palavra de Deus está dizendo que tudo começa pelo cabeça. A igreja começa pelo pastor. O lar começa pelo esposo, pelo cabeça do lar. A Bíblia diz assim, ó, bem-aventurado será o homem que teme. Deus está falando do cabeça. Deus fala com cabeça. Quando Deus falou com Abraão, Deus estava falando com quem? Com cabeça. Quando Deus falou com Noé, ele estava falando com quem? Com cabeça. Então diga para a pessoa que está do seu lado, Deus fala com cabeça. Pastor, o senhor é machista? Não, é Bíblia. Deus não mandou a mulher de Noé construir uma arca. Deus não mandou a mulher de Abraão sair da terra dela. E hoje, irmãos, nós estamos vivendo exatamente essa inversão de valores. Às vezes por omissão do homem que não ocupa a sua posição de cabeça dentro do lar. Porque veja o que diz a palavra de Deus na sequência do Salmo 128. Quem é que leu? Foi irmão Guaraci, né? Leia aí a sequência. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Quem é que tem que fazer a frente, irmão? O homem, é o cabeça. Quem é que tem que sustentar a casa? É o cabeça. Vamos dizer todos juntos, todos os homens aqui. Quem é que tem que sustentar a casa? É o cabeça, irmão. Hoje tem muito homem aí que manda a mulher para a rua trabalhar e fica em casa deitado. Ah. Aqui ninguém é índio, né, irmão? Você já viu algum índio em sinaleira vendendo artigo dos índios? Não, na cultura indígena, o índio fica em casa e a mulher vai para a rua trabalhar. Mas aqui ninguém é índio. Então, irmãos, tudo começa pelo cabeça. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, feliz será. Do trabalho da tua mão comerás. E aqui nós vemos, irmãos, o que Deus quer de uma família. Nesse salmo aqui nós vemos que Deus quer de uma família. É isso que Deus quer da família. Um homem temente a Deus, um líder temente a Deus, um sacerdote dentro da sua casa. E infelizmente hoje, dentro dessa inversão de valores, em muitos lares está faltando esse sacerdócio na vida do líder, na vida do cabeça, na vida do esposo. E por isso nós vemos tantos lares desestruturados. Segue lendo aí, meu irmão. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Amém? Então, a palavra de Deus aqui descreve tudo o que vai acontecer, irmãos. Quando nós... A Bíblia mostra aqui que o devido lugar de cada um. Mostra o devido lugar do esposo, da esposa, dos filhos. E a recompensa, porque toda vez que nós nos submetemos à palavra de Deus, irmão, há recompensa. A bênção de Deus, toda vez que você se submete à palavra de Deus, irmãos, há recompensa. A Bíblia diz aonde que a mulher vai estar ao redor da casa. Ao redor da casa. Então, hoje, existem tantos lares, irmãos, que muitas vezes são infelizes, porque as pessoas não ocupam seus devidos lugares. Eu fui chamado na casa de um casal que estava a ponto de se divorciar,
E o irmão me disse assim, olha, irmão, eu quero me divorciar, pastor, não aguento mais essa mulher aí. Deixa eu ver aí, ó, são 11h30, eu vim em casa almoçar, do lado da máquina de lavar tinha uma pilha de roupa no chão, ela recém tinha se levantado. Então nós estamos no estudo para casal aqui, irmãos. Vocês me permitam, mas vou falar. Hoje tem muitas esposas aí, irmãos, que não sabem fritar um ovo. Não sabem lavar uma roupa. Esse dia nós estávamos na casa de uma pessoa lá e a esposa foi passar a camisa para o esposo. Uma outra irmã perguntou, o quê? Tu ainda passa a camisa para o teu esposo? Mas eu não faço nada disso. Crente, irmãos. Quantos lares estão se destruturando, irmãos, por coisas pequenas? A palavra de Deus está dizendo que é uma coisa simples. Cada um ocupar o seu espaço, Deus vai fazer milagre dentro dos nossos lares. Deus vai abençoar as nossas famílias, glória a Deus. Agora o cabeça tem que assumir. Deus nos dá aqui, irmãos, um protótipo de um lar pronto. Mas Jesus fala em Mateus capítulo 7 e versículo 24. E eu peço que alguém leia aí para nós, Mateus 7, versículo 24. Quem pode ler aí para nós? Mateus 7. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Amém? Família, irmãos, é uma construção. É uma construção. É isso que nós temos que entender. E Jesus fala lá em Lucas 14, versículo 28, como que deve ser essa construção. Quem é que pode ler para nós aí? Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem como que a acabar? Então, irmãos, hoje, muitas pessoas estão falhando no seu matrimônio por falta de projeto. Eu vejo que muita gente, muitos jovens, tem jovens aqui essa noite, querem casar. Uma vez eu cheguei para um jovem que ia casar e disse assim, ei meu filho, como é que tá? Tá te preparando? Tá tudo preparado? Ele disse assim para mim, pastor, o mais importante eu já tenho, o colchão. Isso não é tudo, irmãos. Isso não é tudo. Mas isso acontece dentro da igreja. Sabe onde está esse jovem hoje? Divorciado. Deixou a esposinha dele crente com um nenê. O projeto dele era só colchão. Então, muitas pessoas estão falhando hoje no projeto. Nós temos que ter projeto para a nossa vida, para o nosso matrimônio, para os nossos filhos, para o nosso lar. O crente que não tem projeto, irmãos, ele não vai a lugar nenhum. Então, Jesus falou aqui que qual o rei, irmãos, que vai para uma guerra e não para primeiro, para ver o que ele vai precisar. A pessoa vai casar, irmãos. Esses dias eu estava falando com um jovem e eu disse para ele assim, meu filho, tu quer uma moça para te casar, para te ser feliz? Procure uma moça com perfil de alguém que te ajude a servir a Jesus em primeiro lugar. Porque a vida espiritual tem que estar em primeiro lugar, irmãos.
Casamento é uma caixinha de surpresa. Às vezes eu fico olhando quantas transformações sofreram as pessoas que foram jovens na minha juventude. Quantas moças mudaram, aumentaram os quilos. Quantos moços que eram cabeludos e perderam os cabelos. Então a pessoa que casa com a carne, pastor Antônio, ela se decepciona com o passar do tempo. Ela se decepciona. O cabelo vai branquear, vai cair dente, vai criar barriga, vai... Então, se você não tiver projeto, irmão, se você não tiver visão espiritual, família tem que ter projeto, tem que ter alvo, tem que ver onde você quer chegar, glória ao nome de Jesus. E a primeira coisa nesse projeto que nós devemos ter, irmãos, é uma coisa importante que está em Mateus capítulo 1, versículo 20. Quem pode ler aí para nós? Mateus capítulo 1. Ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque nela foi gerado é do Espírito Santo. Amém? Primeira coisa que nós temos que ouvir em tudo, irmãos, é a voz de Deus. Para casar tem que ouvir a voz de Deus, para ter filho tem que ouvir a voz de Deus. Eu me lembro quando a minha esposa ficou gestante, ela não estava gestante, mas nós queríamos ter um filho. 2 anos antes do Samuel nascer, Deus me deu o nome dele. Mas eu fiquei orando, eu digo: Deus, eu quero ouvir a tua voz, é para nós ter filhos. Então, irmãos, quantas pessoas hoje que casam, têm filhos, e não procuram ouvir a voz de Deus do que Deus quer daquele filho, do que Deus quer do seu matrimônio, do que Deus quer da tua vida. Sem ouvir a voz de Deus, irmãos, nós tomamos decisões precipitadas como José. José queria tomar uma outra direção, Deus disse: não, a direção que eu tenho para ti é essa aqui, casa com ela. Quantas pessoas sofrendo hoje, irmãos, por não ouvirem a voz de Deus. Esses dias eu estava dizendo lá na igreja, irmãos, eu estou desde 1993 congregando com o pastor Humberto. Já congregamos junto, eu e o pastor Ávila, tempo de ouro, sinto saudade daquele tempo. E nesse meio tempo, irmão, nós já lutamos muito. O pastor José Ávila sabe de algumas batalhas que nós enfrentamos lá no Pinheiro. A vida cristã é uma vida de guerra. Já lutei dentro do meu matrimônio, já lutei com meus filhos. Mas nunca me mexi sem ouvir a voz de Deus, irmãos. Hoje tem gente, qualquer coisinha, me dá minha carta. Pego família, pego esposa, pego filho, quando vê se desvia todo mundo. Porque hoje existem famílias na igreja que são intocáveis. Elas estão bem enquanto o pastor não disciplina o filho de alguém, não chama a atenção da esposa, aí vira o diabo. E aí saem fazendo coisas fora da direção de Deus. Quanta gente que fica de um lado para o outro, pulando de congregação diária, sem ouvir a voz de Deus, irmãos. O quanto você já perdeu fazendo isso aí. Quanto a tua família, quantos jovens desviados, quanta esposa desviada, quanto esposo desviado por essas coisas. Por falta de ouvir a voz de Deus. Lutar, todos nós vamos lutar, irmãos. Enfrentar batalhas, acusações, mentiras, nós todos vamos enfrentar. Mas uma coisa eu sei, irmãos, que o nosso Deus, Ele vai pelejar por nós,
se nós ficar na direção dele. E para nós ficar na direção de Deus, nós vamos ter que ouvir a voz de Deus. José estava perturbado, mas quando ele ouviu a voz de Deus, ele se acalmou. A gente vê muito crente perturbado aí. Todo tipo de perturbação dentro da igreja, no meio de famílias. É marido ciumento, é mulher ciumenta. Até isso tem no meio dos crentes. Mas quando o crente ouve a voz de Deus, irmãos, ele fica tranquilo. Ele glorifica a Deus. Aquele José que queria fugir agora ouviu a voz de Deus. Aleluia. Se muitas pessoas ouvissem a voz de Deus, mas não tinha divórcio dentro da igreja. Se muitas pessoas ouvissem a voz de Deus, hoje nós não teríamos o número de pessoas divorciadas que nós temos dentro da igreja. Porque, lamentavelmente, isso é sinônimo de quem não ouve a voz de Deus. Mas Deus nessa noite está aqui falando comigo, contigo. Ele quer que você ouça a voz dele falando contigo. Oh, glória a Deus! A Bíblia Sagrada nos dá diversos exemplos de família. E, lamentavelmente, a gente vê que muitas coisas que estão acontecendo em muitas famílias, irmãos. Primeiro, é por falta de intimidade com Deus. Segundo, por falta de não lerem a Bíblia. Por falta de não aprenderem a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada nos fala em Gênesis, capítulo 29, versículo 30 em diante, irmãos, a história de Jacó. Jacó fez um casamento totalmente desestruturado, sem direção. Ele já veio de um lar desestruturado. E hoje muitas pessoas já formaram uma família desestruturada, e ao invés de estruturar para ajudar os filhos. Eu tenho analisado que a maioria dos jovens que tem problema, você vai ver a família, são famílias totalmente desestruturadas. E não tem como ajudar aqueles jovens. Jacó foi fruto disso, irmão. De uma mãe que super protegia, de um pai que estava cego. E quantos lares estão nessa situação de mães cegas, de pais cegos, de pais super protetores, que aconselham mal os filhos. A mãe de Jacó aconselhou o que ele? A fugir. E ele se acostumou vivendo fugindo. Tem crente que se acostuma a viver fugindo. Foge para cá, foge para lá. Nunca enfrenta os problemas, nunca enfrenta as dificuldades, mas nessa noite Deus te trouxe aqui. E está falando contigo, pare de fugir, é hora de você encarar. É hora de você vencer, é hora de você parar, é hora de você analisar aonde está o erro, aonde está o problema e começar a consertar. Oh, glória ao nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. E a família de Jacó, irmãos, foi uma família desgraçada, destruída. Foi uma família que tinha murmuração. Depois, quando veio seus filhos, até estrupo teve dentro da família de Jacó. Às vezes a gente vê tanta coisa acontecendo no meio de famílias na igreja, a gente fica apavorado, mas como que aconteceu isso? Irmãos, tudo tem um porquê, e a Bíblia diz que tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Aleluia. Mas nessa noite o Espírito de Deus está aqui querendo ajudar você, querendo ajudar a tua família, querendo ajudar o teu lar, querendo ajudar o meu lar, querendo ajudar nossas famílias a termos famílias estruturadas para a glória do nome do Senhor Jesus. Jacó foi esse homem, irmãos, que levou sua família ao sofrimento.
levou seus filhos ao sofrimento, fruto de uma família desestruturada. Mas Deus queria ajudar Jacó. Quem sabe você chegou aqui com a tua família totalmente desestruturada. Quem sabe você gostaria de ver teus filhos aqui, não está vendo, eles não estão mais na igreja. Deus quer te ajudar aqui essa noite. Deus quer te ajudar. O problema de Jacó, irmão, só foi resolvido quando ele parou de fugir. Gênesis 32, 24, a Bíblia diz que Jacó parou de fugir. Ele parou de fugir. E ele resolveu encarar a situação. Ele resolveu se jogar na oração, buscar a presença de Deus, buscar a face do Senhor para que Deus desse vitória para ele. E a Bíblia diz que ele passou uma noite buscando a Deus. Hoje muitas pessoas não querem pagar o preço por seus filhos. Eu oro pelos meus filhos, irmão. Sabe por quê? Porque meus filhos não pediram para vir nessa terra. Eu fui bem consciente quando eu e a minha esposa tomamos a decisão de termos 2 filhos. Nós sentamos, conversamos, planejamos, né? E dissemos, vamos fazer assim. Então, até hoje, eu oro e vou continuar orando pelos meus filhos. E nunca vou desistir deles. E eu te digo para você, não desista dos teus filhos. Não se conforme com teus filhos. Não aceite erro dos teus filhos. Porque o grande problema da família de Jacó foi esse, aceitar o erro de um filho dentro de casa. E nós, como crentes, não podemos fazer isso. Nós, como crentes, não podemos aceitar. E hoje nos dizem que estamos vivendo, é normal isso, irmãos. Esse dia eu fui visitar um obreiro, estava lá, ele me pediu uma carona, fui lá dar uma carona para ele, cheguei lá, 3h da tarde, quando eu vi, saiu o filho dele do quarto. Estava com uma menina dentro do quarto, na casa de um obreiro. Então hoje os crentes têm uma facilidade de aceitar o pecado dentro da sua casa, aceitar as coisas erradas. Depois estão sofrendo, estão chorando, irmãos. É filho preso, é filho nas drogas, é filha mãe solteira. E vão levando assim, irmãos. Está tudo bem, como é que está fulano? Está tudo bem? Não está bem nada, vai para o inferno se não mudar. E tem crente que ainda tem coragem de dizer, não, meu filho está bem. Minha filha está bem. Aleluia. Glória a Deus. Jesus está aqui falando conosco essa noite. Quem sabe a mãe de Jacó dizia, não, Jacó está bem, agora casou, já tem até 2 mulheres. Jacó está bem. Tem 2 já. É. Esse dia eu estava atendendo o pai de um jovem que caiu em pecado, e ele disse para mim assim, meu filho, coitado do meu filho, é tão tentado, olha aqui, só vem tentação para o lado dele. Me mostrou a foto de uma guria muito bonita. Mas foi muito bonito, né? E o senhor achando bonito isso. Depois estão aí com a vida dos filhos desgraçados, destruídos. Foi o que aconteceu com Jacó. Sua mãe o empurrou para aquela situação. E o coitadinho do pai cego lá, concordino, vai embora. Não foi aquele homem que temeu a Deus, esqueceu de Gálatas 6:7, que diz que tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher, irmãos. Ele vai colher. Tudo aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. Salmo 128, irmãos, a palavra de Deus diz que o homem que teme a Deus, ele verá os filhos dos filhos, ou seja, ele vai ter uma velhice abençoada, tranquila, irmão Zé. É isso que Deus quer da nossa vida. Quantas pessoas chegam na velhice aí, se escabelando,
É filho pegando o cartão do INSS do pai, indo lá, sacando todo o dinheiro. Esse dia, coitado de uma irmã lá, meu filho pegou meu cartão, pastor, fez 3 empréstimos ainda no banco. Mas, na verdade, irmão, isso é fruto das nossas atitudes, dos nossos relacionamentos, das nossas faltas de projeto, da nossa decisão de lutar, da nossa decisão de batalhar. Mas glória a Deus que o Espírito Santo tocou no coração do pastor, para que hoje nós nos reuníssemos aqui para falar de família. É hora de você se acordar, é hora de você pensar. Família é um projeto de Deus. Quando Deus deu a família de Noé para Noé, Deus não deu uma mulher só para ele pensar em colchão, Deus não deu filho para ele se alegrar e brincar apenas, não, Deus queria salvar toda a família de Noé. Deus queria salvar toda a família de Abraão. E Deus quer salvar toda a nossa família, irmãos. Não importa onde eles estejam, Deus quer salvá-los, mas nós temos que tomar uma posição. Deus disse para Abraão: Abraão, tu tem que tomar uma posição. Tu tem que fazer o que eu te mando. Noé, tu fazendo o que eu te mando, a tua família vai ser salva. Você quer que a tua família seja salva? Quantos querem que a sua família seja salva aqui? Obedeça a Deus, então. Obedeça a Deus, então. Quem sabe quantas vezes Noé viu o seu filho serrando madeira ali, coitadinho. Deixa eu serrar. Deixa eu suar. Está trabalhando para Deus. Deus vai salvar ele. Quando a porta da arca se abrir, ele vai entrar junto comigo. Oh, glória ao nome de Jesus! O que nós temos que entender, irmãos, que muitas coisas, muitas decisões, a maneira de nós agir muitas vezes, nós não pensamos lá no futuro, mas a Bíblia diz em Gênesis capítulo 13, versículo 10, diz assim: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem... Entre parênteses, o que está escrito aqui? Antes do Senhor haver destruído Sodoma e Gomorra. Antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Era tudo muito lindo. Era tudo muito belo. Mas o tempo ia passar. O tempo está passando na nossa vida. O tempo está passando, irmãos, na minha e na tua vida. O tempo está passando na vida dos nossos filhos. E quanto mais distante de Deus eles estão, menos probabilidade deles se voltarem para Deus. Passou-se mais de 20 anos na vida de Ló. E Sodoma foi destruída. Aquilo que era tão bonito foi destruído. Deus vai destruir essa terra aqui, irmãos. Deus vai levar essa igreja. Deus vai levar esse povo. Deus vai levar um povo santo para morar com Ele. Orai, grastura, mandarabagaia. E nós temos que estar alertas para isso, irmãos. Deus vai levar essa igreja dessa terra. Oh, glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus nos diz em 2 Coríntios capítulo 5, 17, se alguém está em Cristo, e as coisas velhas já passaram. Meus irmãos, nós estamos em Cristo. E hoje o pastor Humberto falava uma grande verdade, que um dia Deus vai cobrar de nós, irmãos, o que nós temos recebido dele. A nossa igreja, irmãos, tem sido abençoada por Deus, no que diz respeito à palavra, e tantas outras coisas mais. Eu não conheço nenhuma outra igreja que a gente estude tanto a palavra de Deus.
que a gente aprenda tanta coisa boa, inclusive sobre família. Nós tivemos uma revista focada em família. Mas sabe o que eu noto, irmão Carlos? Que muitas vezes a gente estuda algo e no outro dia as pessoas estão cometendo erros em cima daquilo que foi estudado. Eu, sexta-feira, agora, liguei para uma pessoa que tinha dado uma aula aí dentro de uma congregação aí, e perguntei, meu irmão, qual foi a lição que tu deu lá? Eu não me lembro. Eu digo, mas tu tá mal, hein, tchê? Faz uma semana que tu deu uma aula e tu não te lembra o assunto. Eu me lembro do final do pastor Otávio, uma vez nós estávamos ali na Bento, teve um culto que o pastor Otávio pregou, e o pastor Otávio saiu com aquela maletinha dele, tinha um irmão na porta, assim, da igreja. Disse assim, pastor Otávio, que mensagem o senhor pregou hoje? Ah, maravilhosa essa mensagem. Aí o pastor Otávio apertou a mão dele e disse, irmão, o que eu preguei hoje? Aí o irmão ficou olhando para ele assim, o que eu preguei, irmão? Não me lembro. Tem crente que sai de um culto como esse, eu estou vendo crentes anotando, mas tem crente que não está nem aí, irmão. Tem crente que não está nem aí, irmão. Tem crente, se o senhor perguntar, irmão Guaraci, daqui meia hora não se lembra o que foi falado no seminário. O que foi falado da palavra de Deus? E o que o salmista diz? Que a palavra de Deus tem que estar onde? Guardada dentro do coração, irmão. Mas Jesus já disse, irmãos, que o grande perigo na vida do crente é o quê? Terreno ocupado. Palavra do semeador. A semente que caiu no meio dos espinhos. Por que ela morreu? Estava ocupado o terreno com espinho. Muitos corações estão ocupados com muitas coisas dessa vida, mas nessa noite o Espírito Santo está falando comigo, com você. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Ei, meu irmão, acorda. Ei, minha irmã, acorda. Deus quer fazer tudo novo na tua vida. Mas pastor, eu já cheguei na igreja com relacionamento desse jeito. Mas é hora de mudar. As coisas velhas passaram. Mas nós nos conhecemos lá no mundo, nós nos ajuntamos lá, morávamos juntos, casamos para ser crente. Não interessa. Se você quer ter vitória, você tem que se mostrar uma nova criatura. Aleluia! E a nova criatura, Paulo diz que uma das características da nova criatura, Romanos 12:1, é uma mente renovada. Aleluia! Uma mente transformada. O mundo aí fora é cheio de estatísticas. Nós vivemos num campo minado, irmãos. Nós vivemos num campo minado. Eu falei de divórcio aqui, irmãos, hoje. Antigamente, quando entrou o divórcio no Brasil, o referencial para o divórcio, quem eram? Os atores de novela, né? Teve um ator aí que casou 24 vezes. Teve uma outra cantora aí que casou 9. Eu não sei como é que consegue morar com 24 mulheres diferentes, né? Porque a pessoa acha que trocando de mulher de esposo vai resolver o problema, vai começar a construir tudo de novo. Se você não conseguiu vencer um, vai conseguir vencer outro. Mas esses dias eu estava analisando, irmãos, que hoje o nosso maior problema é o referencial da igreja. Hoje você vê cantora aí, evangélica, que já casou 4, 5 vezes. Pastor que já trocou de esposa 3, 5 vezes. Então, o cenário é terrível. E agora eu fiquei sabendo que está vindo aí para Porto Alegre uma igreja de um pastor que foi daqui, que traiu a mulher, né, e casou com outro, e vai vir abrir igreja aqui em Porto Alegre. É a situação que nós estamos vivendo, irmãos. Agora, irmãos, eu não posso me basear por esses referenciais. O apóstolo Paulo está dizendo, se alguém está em Cristo, muda. Nova vida. Nova vida com a tua esposa, nova vida com o teu esposo, nova vida com teus filhos.
Aleluia. Oragarabachandarabagaia. Deus quer nos abençoar, irmãos, mas nós temos que deixar a nossa mente renovada, a nossa mente transformada, deixar o Espírito Santo trabalhar, oh glória ao nome de Jesus. Eu sei que tem muitas pessoas dentro da igreja, irmãos. Sei que tem muitos homens aí que nunca receberam carinho. Se criaram levando pontapé, soco, puxão de cabelo, puxão de orelha. E aí o que vai acontecer? Você vai ter dificuldade de fazer carinho na sua esposa. Você não conhece carinho, você nunca recebeu carinho. Mas mulher gosta de carinho. Mulher gosta de carinho. Aí a mulher casa com um camarada desse aí, né, irmão? Pastor, fulano me faz carinho. Eu nunca tive carinho. Mente renovada, mente transformada muda, irmãos. Esses tempos uma irmã falou lá perto da minha esposa, eu me criei que nem homem, mas agora você é crente. Não pode agir que nem um homem. Você tem que agir que nem uma mulher. Comigo é assim. Não. O que mais um homem gosta, irmãos, é de ver uma mulher super feminina. Coisa linda ver uma mulher super feminina, falando como mulher, agindo como mulher, mostrando aquela fragilidade de mulher. E o homem não, a mulher gosta de ver o homem mostrar que ele é homem. Esse dia um camarada me ligou e disse assim, rapaz, pastor, me indica um eletricista para mudar o chuveiro aqui em casa. Eu digo, rapaz, mostra para tua mulher que tu é homem. Tu vai ver que a tua mulher vai ficar faceira. Mulher vai ficar faceira de ver o cara ali se tomar um choque, ele ficar firme ali. Meu marido é macho. Porque nós estamos vivendo no meio de uma geração de homens delicados. Preguiçoso e delicado. E o homem tem medo de barata aí, qualquer coisinha deixa para a mulher. Eu fui na casa de um presbítero, bati na porta da casa dele, ele me atendeu, disse, como é que tá, meu irmão? Como é que tá a irmã? Ela botou a cabeça para fora do forro, assim, estou aqui em cima arrumando a elétrica, pastor. O cara estava lá embaixo. Mente renovada. Você é homem. Se você não sabe, aprende a ser homem. Aprende a ser macho. Eu me criei numa casa que eles corrigiam até o jeito de falar. Fala que nem homem, rapaz. Sabe aquela época da puberdade que a pessoa começa a trocar a voz? Foi a época que eu mais tomei cascudo lá em casa. Fala que nem homem. E Deus vai nos abençoar e nos dar vitória, amém? Glória a Deus! A Bíblia diz, irmãos, que Jacó, Gênesis 32, 24, 32, chegou a hora de Deus arrumar a vida dele. Já estava ali, 2 casamentos, filho. Mas o que eu quero dizer uma coisa aqui, irmãos, nunca é tarde para a gente ajeitar as coisas. Nunca é tarde. Pior é você morrer do jeito que você está. O negócio é você tomar uma posição como Jacó tomou. Jacó chegou a um ponto da vida dele e disse assim, chega. Eu vou mudar tudo na minha vida, eu vou buscar Deus e vou deixar Deus transformar a minha vida. Aleluia. Aleluia. Oh, glória ao nome de Jesus. Deus quer abençoar a tua vida aqui essa noite. A palavra de Deus nos diz no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa,
Em vão trabalhem os que a edificam. Se Deus não abençoar você, se você não tomar a decisão de mudar, de buscar ajuda, irmãos. E eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, hoje no Brasil, existem muitos ensinadores, irmãos, profanos, que estão ensinando de uma forma carnal, aí muitas pessoas estão achando aquilo ali certo. Estão aí na internet, ensinando bobagem sobre casamento, ensinando que casamento se resolve no sexo, ensinando que casamento se resolve na pornografia. Pastores, crentes, e tem muito crente que fica assistindo essas coisas aí e dando risada. As pessoas brincando com a palavra de Deus. Família é coisa séria, irmãos. Deus te leva a sério, se você levar Ele a sério. Enquanto Jacó levou Deus na brincadeira, Deus não fez nada por ele. Mas no momento que ele tomou uma posição e disse, não, Deus, eu vou te buscar. E eu só saio daqui depois que tu me abençoar. Deus deu vitória para ele. Você quer que Deus dê vitória para a tua família? Você quer que Deus dê vitória para os teus filhos? Você quer que Deus dê vitória para o teu lar? O Espírito de Deus está aqui hoje dizendo para você, não é tarde, não. Você pode começar hoje um momento novo na tua vida. As horas têm passado, eu quero orar com vocês. Quero convidar os irmãos para se colocarem de pé. A palavra de Deus nos diz em Josué 24:15, irmãos, uma posição. Josué chegou e tomou uma posição na sua vida, na sua família, e disse assim, ó, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Não interessa o que os outros falem. E quando você toma uma posição diante de Deus, irmão, te prepara para ser criticado. Te prepara para ser criticado. Por aqueles que não têm uma posição. Quantas vezes eu fui criticado, disseram assim, ó, tu vai desviar os teus filhos. Glória a Deus. Que a profecia deles foi para o inferno, não se cumpriu. E todo homem, toda mulher que toma um propósito diante de Deus, vai acontecer isso aí. Mas Deus vai te honrar e vai te dar a vitória. E eu quero convidar as famílias que estão aqui a passarem aqui na frente hoje. Nós queremos orar por você. Aleluia. Quero orar pelo teu matrimônio, pelo teu casamento, pelos teus filhos, pelo teu lar. Pedindo que Deus venha fazer o milagre. Aleluia, aleluia, aleluia. Você que está aí com a sua esposa, fique do lado da sua esposa. Fique do lado dos seus filhos. Aleluia. O Espírito de Deus está aqui essa noite, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Você que é jovem, que não casou ainda, você pode vir aqui também. Nós vamos orar para Deus abençoar a tua vida. Abençoar o teu matrimônio, a Deus abençoar o teu futuro. Oh, garabacharabacarabacarabacharabacá. Uramandara shuranarabaganduragachandarabacá. Aleluia, aleluia, a presença de Deus está aqui, igreja. Aleluia, você pode fechar os teus olhos, abraçar os teus familiares aí agora. Tudo que o diabo não queria, irmãos, era ver a tua família aqui essa noite. Era ver você do lado da tua esposa, dos teus filhos. E você que a tua família não está aqui, Deus vai trazer.
Deus vai trazer. Aleluia, comece a orar agora. Levante a tua voz em oração. Levante a tua voz em oração, Altíssimo Deus, soberano Pai que está no céu. Ah, meu Deus, meu Pai querido, te adoramos pela tua bondade, te adoramos pela tua palavra, Senhor. Olha para as famílias dessa igreja essa noite, Deus. Olha para a família desse irmão, dessa irmã que ora por mim. Senhor, nós nos levantamos contra os ataques do diabo, contra os ataques de Satanás. Demônio de ciúmes, eu te repreendo agora. Shandagarabakam toramakam taramakamta Karabakam tarabakam tarabakaya. Tu que há anos tem atormentado essa vida. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo do Senhor, vem derramar tua bênção sobre as famílias agora.